Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Tudo bem? Olá, gente, no dia em que foi adotado na cidade de São Paulo pelo prefeito Bruno Covas o maior rodízio, mais radical rodízio da história, neste dia nós tivemos então a marcha do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes em direção ao Supremo Tribunal Federal para que houvesse a retomada da atividade econômica. No entanto, o STF, ele tomou isso como interferência do Poder Executivo em relação à Corte Suprema e simplesmente ignorou o pedido do Executivo. Mas no dia 7 de maio, ontem de 2020, aqui no estado de São Paulo, a utilização da máscara para dificultar a infecção, a contaminação das pessoas, tornou-se lei. Então, a gente vai ler um editorial da Folha de São Paulo, exatamente do dia em que foi feito o decreto, 7 de maio de 2020, a folha era a de 33.272, o editorial na página A2, na seção opinião, diz: máscaras e multas. Governo paulista acerta ao tornar proteção facial obrigatória, mas punição deveria ter valor menor. Veja só a Folha de São Paulo defendendo que o valor é menor. Por que será que defende esse valor menor? Qual é o interesse por trás disto? Mas vamos lá. Vamos então, evidentemente, analisar o que diz o editorial. Lembrando que o editorial é a opinião do jornal e não dos seus articulistas, não dos seus colunistas. Motiva algum espanto que só nesta quinta-feira, dia 7 de maio, o uso de proteção facial se torne obrigatório no estado de São Paulo. Depois de 3.000 mortes e mais de 2 meses desde o primeiro óbito por Covid-19. Atrasos têm consequências funestas. Já se escreveu, e persistir no atraso implicaria obtusidade, grave impacto na saúde da população. Então, o primeiro parágrafo, ele concorda com a utilização do artefato e até ele, na verdade, se espanta pelo fato de ser obrigatório tão tardiamente. Vou contar uma experiência que eu tive. Certa feita, quando eu estava fazendo uma espécie de trabalho acadêmico na Unesp, eu fui mexer com revistas, com periódicos muito antigos, dos anos 1940. Sabendo que as tais pragas do Egito, as maldições do faraó, nada mais eram do que, quando eles foram sepultados, o ar do mundo era muito diferente do que é hoje. Portanto, há 3, 4 mil anos no passado, a possibilidade de fungos, de bactérias que sobrevivem na forma de esporos, daquela época ficarem nestes locais com baixo nível de oxigênio. Sabe-se que quando se abria a tumba, como havia renovação do ar e da umidade, esses esporos poderiam se tornar ativos. Acontece que nós não tínhamos defesa contra estas bactérias e fungos e vírus. Por isso, matava os operários ou o arqueólogo que estava dirigindo a pesquisa em relação ao sarcófago. Então, para evitar quaisquer problemas, como eu estava mexendo com material de 60 anos, 70 anos no passado, eu resolvi adotar por minha própria conta
a utilização da máscara e de luvas para que eu não fosse contaminado e para que as pessoas que vivessem próximas de mim não fossem contaminadas. Então tomei este cuidado. Por quê? Porque tinha o conhecimento das chamadas maldições das múmias egípcias. Oferecem as máscaras proteção perfeita contra o coronavírus para quem as porta? Não. A resposta é não. Mas é claro que ela vai ajudar, ela vai minimizar. Mas o dispositivo a cobrir narizes e bocas contribui para reter gotículas e aerossóis infectantes emitidos por meio de respiração, tosse ou espirros de pessoas contaminadas apresentem ou não sintomas. Então, todo cuidado é pouco. Isso é questão de inteligência, de proteção de quem você gosta. Então, se você é uma pessoa consciente, você é uma pessoa que preza o próximo para qualquer motivo, que tenha contato com outras pessoas que não, pessoas que você convive, você vai tomar o cuidado, mesmo que seja um cuidado mínimo, porque este cuidado mínimo pode significar a contaminação de toda a sua família. Como no caso do isolamento. Entretanto, a medida só terá alguma eficácia se for amplamente adotada pelos habitantes. Infelizmente, como no Brasil nós não temos a consciência de fazer as coisas por si mesmo, nós achamos que as outras pessoas não nos transmitirão, não tem riscos, nós infelizmente temos que ter uma punição para poder aprender que há risco em tudo. Daí a providência de torná-la mandatória e felizmente já se verifica nas ruas de vários municípios paulistas adesão significativa ao equipamento. Não importam muito o modelo e material da máscara, desde que sejam trocadas, descartadas ou lavadas de forma periódica após algumas horas de uso. No meu caso, quando eu estava fazendo esse trabalho acadêmico, as minhas máscaras eram descartáveis. Então eu as trocava toda vez que eu precisava entrar nessa parte mais erma da biblioteca, que aliás, ela é isolada hermeticamente, com baixo nível de oxigênio, para que não haja a contaminação com materiais que possam degradar o papel. O decreto estadual que obriga o uso acerta ao defini-las de maneira vaga como proteção facial, preferencialmente de uso não profissional. Então, ele admite nessa declaração jurídica que se pode utilizar quaisquer máscaras para evitar qualquer tipo de contaminante. Não precisa ser uma máscara cirúrgica, médica, de alto custo, mas simplesmente para minimizar, evitar uma possível contaminação. Trata-se de incentivo correto à fabricação caseira, que além do potencial de gerar alguma renda para quem as vende, diminui sobremaneira o custo de um recurso intrinsecamente barato. Realmente a máscara é barata, mesmo as descartáveis, assim como as luvas médicas ou cirúrgicas, elas são vendidas em caixinhas nas farmácias com 10, 20, 50 unidades. Não se trata de nada muito caro, mas como ocorreu um aquecimento, uma procura muito grande, então o preço dispara. Logo, com as fabricações caseiras, a oferta aumenta, logo cai o preço. Quando se toma em conta o alto custo econômico do distanciamento social, aumenta a surpresa com o fato de essa imposição não ter chegado há mais tempo. Então, se ela fosse adotada há mais tempo, desde o início, por exemplo, como aconteceu na China, possivelmente a retomada das atividades econômicas já teria voltado num ritmo muito maior do que nós estamos vivendo agora. Antes tarde do que nunca.
A norma procede bem ao condicionar a entrada em estabelecimentos acessíveis ao público e transportes coletivos ao emprego das máscaras. Então, realmente tem que ser utilizado. Vamos ter essa consciência, porque ela é fundamental para a gente vencer esta pandemia. Deixar a fiscalização do cumprimento às autoridades municipais, por outro lado, pode revelar-se pouco eficaz, dado que prefeitos poderão considerar a providência eleitoralmente prejudicial. Ou seja, recomenda-se que você que está me ouvindo, você que vai comentar esta reportagem, você vigie, você fiscalize, porque aqui no Brasil tudo é muito politizado e, portanto, pessoas não se importarão em utilizar, os fiscais não se importarão em multar, porque existe o peso, o coeficiente eleitoral nessa história. Também é acertado prever advertências e multas, uma vez que alguns refratários só serão convencidos quando tiverem de sacar do próprio bolso. As punições fixadas no Código Sanitário Paulista são elevadas, variando de R$ 276 a exorbitantes 276 mil. Exorbitante naquilo que pensa a Folha de São Paulo. Neste ponto, eu não acho exorbitante. Eu acredito que deveria ser mais, porque dessa forma as pessoas, infelizmente, se não fazem por consciência, por entendimento do que está acontecendo, que façam pela força, pelo medo. Infelizmente, nosso país ainda funciona assim. Um valor mínimo menor, mais simbólico, seria o adequado. Não concordamos com isso. Repetimos, se fosse, por exemplo, um salário mínimo inicial, as pessoas certamente cumpririam. Multas precisam ser proporcionais ao delito, além de comportar aplicação e recolhimentos céleres. Pois é, exatamente, qual é o valor da vida humana? Qual é o valor da contaminação de uma criança recém-nascida? Ou de um idoso que poderia ter sobrevida de 10, 20 anos, mas não tem porque, inconsequentemente, eu não utilizo a minha máscara. Então, gente, para mim o valor é pequeno. Para a Folha, o valor é alto. Caso contrário, somam-se ao longo rol de leis que o poder público não consegue fazer cumprir. Então, isso eu concordo. Há muitas leis, o Brasil é um país com leis muito bem elaboradas, muito bem feitas, cumprem tudo que é necessário, mas na prática elas não ocorrem. E por que não ocorrem? Porque o brasileiro ele tem uma alma corrupta, ele tem uma alma prevaricadora, ele sempre quer levar vantagem em cima do outro. Por isso, então, que as coisas não pegam no Brasil. Mas é isso, gente. Eu resolvi trazer essa contribuição até para avisá-los da seriedade da situação e, obviamente, desta maneira, o Jornal do Maza contribui com vocês em relação à questão da cidadania. Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima.